Meus alunos do oitavo ano, vamos começar mais uma aula. Hoje é a nossa aula de História de número 18. E nessa aula nós vamos falar sobre o segundo reinado no Brasil. E como objetivo, nós temos aí que conhecer os principais acontecimentos, compreender os aspectos políticos e identificar os motivos que levaram à crise do segundo reinado, que culminou com a proclamação da República. Nós temos aí dois quadros, né? Durante a nossa aula, vocês vão observar que eu vou, em determinados momentos da aula, eu vou mostrar quadros. Muitas das coisas que a gente conhece hoje, da história do Brasil, da história mundial, é através de quadros. E esses quadros, eles são chamados quadros de pintura histórica. Porque na época existia, mas de forma muito rudimentar, a fotografia, né? Então, muita coisa era feita através de quadro, era mais fácil, era mais imediato. Então, nós temos aí um quadro do Pedro de Alcântara, com 14 anos, no momento da sua aclamação a imperador do Brasil, e tem uma foto dele ali um pouco mais maduro, né? E no meio aqui a gente tem a bandeira do Brasil, Império, tá? Bem, o que a gente pode falar para introduzir esse assunto? Que o segundo reinado, ele resultou um golpe da maioridade. O golpe da maioridade, bem, eu já tinha falado para vocês que quando o Dom Pedro foi embora do Brasil para assumir o trono de Portugal, né? Ele deixou o filho dele, que era o Dom Pedro II, com 5 aninhos de idade. E durante esse tempo, 9 anos, ele ficou. O Brasil era governado pelas chamadas regências. Regência trina provisória, regência trina permanente, as regências únicas. E durante esse período, né, teve muita disputa política, todo mundo querendo colar ali para defender os seus interesses. E quando chegou em 1840, né, quem estava colado ali com Pedro de Alcântara eram os conservadores. E o que os liberais fizeram? Bem, eu já tinha falado também que o período das regências é um período de grande estabilidade política, muitos movimentos, revoltas, levantes no Brasil. Os liberais chegaram no ouvido dos conservadores e falaram assim, ó, sabe por que está acontecendo esse monte de coisa no Brasil? É porque está faltando uma figura que represente autoridade, uma figura que represente um mando, que imponha respeito, que isso não vai mais acontecer. E a sugestão que eles deram é mudar a lei, que seria a Constituição de 1824, de forma que emancipasse o Dom Pedro de Alcântara e ele pudesse assumir o trono do Brasil. E os conservadores, né, acataram essa ideia, consultaram Pedro de Alcântara, ele topou, tal, diga ao povo que estou pronto, foi sagrado imperador do Brasil com o nome de Dom Pedro II, e com isso quem voltou ao poder foram os liberais. É isso que se chama golpe da maioridade. Tá? Aí começa o segundo reinado do Brasil, de 1840, tá? Até 1888. E isso começou com a coroação de Dom Pedro II. Foi um período político de disputa entre os liberais e conservadores. Houve um grande amadurecimento do Exército, da Marinha como força armada. A participação da Guerra do Paraguai também contribuiu muito para isso. Houve também profundas mudanças no aspecto social. Aqui um outro quadro, né, do Manuel de Araújo Porto Alegre, é a sagração de Dom Pedro II, em 1841. Esse quadro é de 1841. O OST é uma técnica de pintura chamada óleo sobre tela. E esse quadro ele mede 80 por 1 metro, 80 centímetros por 1 metro. E vocês podem prestigiar esse quadro. Ele está no Museu Histórico Nacional, no centro do Rio de Janeiro.
tá? Nós vemos lá a figura de Dom Pedro ali, já no trono dele, assistido por sua corte. Em 1847, aconteceu um fato político aqui no Brasil, que era o chamado de parlamentarismo às avessas. Em 1847, Dom Pedro criou um conselho de ministros. Tá? E o conselho de ministros, ele é comandado, ele é dirigido pelo primeiro-ministro. E no caso do Brasil, tá, o primeiro-ministro ele acumula as funções de chefe de Estado, né, chefe de governo, ele que manda. A figura do imperador, uma figura simbólica, como ocorre hoje na Inglaterra. Só que no Brasil foi um caso diferente. O cargo de presidente do Conselho de Ministros, né, no caso o imperador, ele representava a instância máxima, o poder máximo. Então ele acumulava chefe de Estado, chefe de governo. E o primeiro-ministro era encarregado apenas do poder executivo. Então essa organização em que o primeiro-ministro não mandava nada, quem mandava em tudo era o imperador, é o que, e era um parlamentarismo, é o que a gente ficou conhecendo aqui no Brasil como parlamentarismo às avessas. E a organização política do Segundo Reinado era baseado nisso, né? A disputa política entre os liberais e o conservador, os dois partidos tinham a mesma origem, tá? A elite aristocrata, quem detinha o poder, quem mandava na política era a aristocracia. Os conservadores, né, eram chamados de saquaremas, que eles defendiam um governo centralizado. Né? E os liberais eram chamados de luzias. Eles defendiam a autonomia das províncias, que era o nome que se dava ao atual Estado, né? E a extinção do poder moderador como uma forma de tirar todo esse mando concentrado na mão do imperador. E Dom Pedro, para não deixar ninguém insatisfeito ou dar uma certa estabilidade ao Império Brasileiro, ele alternava. Tinha hora que estava auxiliando ele os conservadores, uma hora estavam os liberais, e assim ele atendia todo mundo. Bem, quanto ao fator econômico, o que estava em vigência era o cultivo do café. Era o nosso produto na época. E ele era produzido nos moldes da nossa antiga plantação, né, da cana-de-açúcar, plantation, tá? Monocultura, cultura de apenas um produto. Escravidão, a mão de obra era a mão de obra escrava, né? Não era mão de obra assalariada. E o modelo agroexportador, um produto agrícola destinado à exportação, destinado ao comércio externo, com comércio com outros países. E o café brasileiro tinha um destaque muito grande, a terra era adequada, a qualidade do café era muito boa, e quem foi pioneiro nessa produção foi o Rio de Janeiro, principalmente no chamado Vale do Paraíba. Bem, a produção do café ficou um pouco prejudicada a partir de 1850 devido à Lei Eusébio de Queiroz, que inviabilizou a produção cafeeira no Brasil. E nesse mesmo período, a produção do Rio de Janeiro ela passou a ser estendida, né, ao chamado Oeste Paulista, e com isso a produção de café continuou a crescer. E nesse período aconteceu a última, tá, revolta do período imperial, que foi a liderada pelo Pedro Ivo Veloso, que é a Revolução Praeira. Aconteceu na província de Pernambuco, durou 2 anos, 1848 a 1850, e tinha como objetivo, né, o fim do sistema político que estava em vigor, que era o poder, né, tá na qualidade de monopólio das famílias aristocratas que tingiam o poder, estavam colados no imperador e só defendiam os próprios interesses. Então, essa revolta, essa Revolução Praeira, ela representou o choque político entre os liberais e os conservadores. Bem, é importante vocês saberem que a Inglaterra,
tá? Fazia uma pressão muito grande em cima do Brasil porque queria justamente a abolição da escravatura. Mas vocês têm que saber que a Inglaterra fazia isso porque a Inglaterra, os ingleses eram bonzinhos, não. A Inglaterra era um país altamente industrializado. Eu falei várias aulas atrás que a gente está vindo de um processo histórico em que a Inglaterra já tinha passado por uma industrialização, né? Um país altamente industrializado. Eu falei para vocês, né, sobre o processo de industrialização da Inglaterra. Então, o ministro da Fazenda, na época, era o Manuel Alves Branco, para sanar uma dificuldade econômica brasileira, ele começou a taxar, ele taxou 3.000 produtos ingleses, com tarifas que variavam de 20% a 60%. Tá? E essa tarifa se chamou tarifa Alves Branco. E essa taxação fez com que a Inglaterra pressionasse ainda mais o Brasil a solucionar o problema da escravidão. Na verdade, o interesse da Inglaterra é que aumentasse o mercado consumidor. Se o escravo fosse liberto e virasse um assalariado, ele ia ter um salário, então ele ia comprar, ele ia consumir, e isso ia aumentar o mercado consumidor inglês, sendo que a maioria dos produtos que nós consumimos vinha da Inglaterra. O Brasil não era industrializado ainda. Bem, então, com isso começou a ter, né, ainda no segundo reinado, a chegada dos primeiros imigrantes. Nas primeiras décadas do século XX, a Inglaterra pressiona o Brasil para que a escravidão seja abolida. Tá? A Lei Bill Harvey de 1831 ela fracassou, né? Foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro para o Brasil, e nesse momento aconteceu a ascensão do café paulista, tá? Mas continuou acontecendo a necessidade de mão de obra. Então, parte da mão de obra foi substituída pelos imigrantes. Então, vieram alemães, né, para a região sul e São Paulo, os suíços para o Rio de Janeiro, principalmente na área das serras, sendo que no final do século XIX e início do século XX vieram também os italianos, os japoneses e os alemães. Bem, em 1863, as relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra elas foram rompidas. Por quê? Tinha um embaixador inglês no Brasil chamado William Christie, tá? Que aconteceu um fato. Um navio inglês ele naufragou na costa brasileira. E o William Christie, tá, exigiu que o Brasil indenizasse, tá, a Inglaterra pelo naufrágio desse navio. Né? Paralelamente a isso, aconteceu que vários oficiais da Marinha inglesa estavam fazendo estavam embriagados e faziam uma série de atos desrespeitosos no centro do Rio de Janeiro, e eles foram presos pela polícia. Tá? Então, eles pegaram, tá? O William Christie entrou nessa questão, além de ter exigido a indenização do navio, exigiu que os policiais que prenderam os oficiais ingleses fossem punidos e que os oficiais fossem soltos. E o Dom Pedro entrou nessa questão, falou, não, tudo bem, indenizar o navio, mesmo com a população indo contra, o Dom Pedro uma pessoa bastante moderada, então ele, não, o navio eu indenizo, mas punir os policiais por terem prendido, não, eles estavam numa situação de desrespeito aos nossos costumes, de desrespeito às nossas leis, e eu posso até soltar, mas punir os policiais, não. Tá? Então, ele foi contra, e em retaliação a isso, o William Christie, tá, mandou prender 5 navios brasileiros no Oceano Atlântico, na costa brasileira. E, com isso, o Dom Pedro ele, se dirigiu à embaixada
inglesa, né? O governo inglês pediu explicações sobre essa conduta do embaixador inglês no Brasil, tá? E rompeu as relações diplomáticas com a Inglaterra. Aconteceu isso, tá? E é chamado de questão Christie. Sobre a Guerra do Paraguai, que ocorreu em 1864 até 1860, tá? Foi um conflito internacional, né, ocorreu na América do Sul. O Paraguai lutou contra a Tríplice Aliança, chamada, né, que era constituída pelo Brasil, Argentina e Uruguai. O motivo alegado é o expansionismo de Francisco Solano Lopes. Na verdade, né, o Paraguai ele estava despertando olhares, né, para a Inglaterra. O Paraguai vinha sendo dirigido pelo pai de Solano Lopes, um país autossuficiente, industrializado, com uma indústria de base, né, e isso começou a incomodar a Inglaterra. A única coisa que Solano Lopes reivindicava para adquirir um desenvolvimento, a chegar a ser uma grande potência, ele precisava de uma saída pelo mar para escoar a sua produção. E isso incomodou justamente a Inglaterra. Tá? Foi a maior guerra da história da América do Sul. Tá? E eu falo aqui que a Inglaterra, na verdade, ela se sentiu incomodada com o progresso e desenvolvimento do Paraguai. Depois dessa guerra, o Paraguai nunca mais se aprumou. Hoje é um país aí de terceiro mundo, subdesenvolvido, uma moeda que altamente desvalorizada, e foi devido a essa guerra do Paraguai. Bem, aqui eu coloquei para vocês verem a área que estava sendo disputada, né, pelo Paraguai, e em volta, né, os países que foram afetados por essa guerra ali: a Argentina, o Brasil, né, o Uruguai. Bem, a crise, o segundo reinado, ele acabou, ele terminou, ele foi concluído devido a uma crise. E essa crise foi originada por uma série de fatores, tá? Então, o governo de Dom Pedro II, ao longo do período de estabilidade política, houve estabilidade política, mas a partir de 1870 começou a surgir os primeiros indícios de crise, tá? E foi um jogo de interesses, então, um jogo de defesa dos próprios interesses. E a primeira questão foi a questão militar. Tá? Por quê? Eu falei para vocês da Guerra do Paraguai. Os senhores, donos de terra, produtores de café, os chamados barões do café, né? Pais de família, filhos rapazes, preparados para estudar na Europa, estudar nas melhores universidades brasileiras e tal. Eles não queriam que o filho dele fosse para a guerra, né? Quem foi para a Guerra do Paraguai? Os escravos. Então foi prometido aos escravos a sua libertação. Foi prometido. Tu vai para a guerra, quando você voltar, você está livre, né? E o filho do Barão do Café ficou numa boa. O que ocorreu? Quando eles voltaram da guerra, a guerra terminou, voltaram, não libertaram os escravos. E o exército, ele, em determinadas situações, ele cumpria o papel de capitão do mato, pegar escravo fugido, pegar escravo que não queria trabalhar, castigar escravo. E isso gerou um constrangimento. Por quê? Porque aconteceu em determinados casos de o cara chegar lá, um militar do exército, para prender um escravo, para castigar um escravo que se recusava a trabalhar, e ele lhe deparava com um companheiro de arma que lutou com ele na guerra. Como é que eu militar do exército, vou prender um escravo que lutou comigo, irmão de arma, na Guerra do Paraguai? Né? Aí isso gerou uma insatisfação da oficialidade do Exército Brasileiro, que era contra também, tá, o elitismo aristocrata, que pessoal que ficava só ali desfrutando bem bom, não fazia nada pelo Brasil. Tá? A questão religiosa também, né, o padroado, o beneplácito,
e também que as questões, as determinações do Papa, elas para serem obedecidas pela Igreja, primeiro elas tinham que ser consultadas e autorizadas pelo imperador. E uma das coisas que foi mudada também, né, é que Estado, tá, se subordinava à Igreja. Então isso tudo gerou a indicação de determinados cargos na Igreja, era a indicação do imperador. Isso gerou também um impasse entre a Igreja e o Império. E, por final, a questão abolicionista. A própria sociedade, ela ficou adepta disso. Começou, né, com a abolição da escravatura. Todo mundo querendo. A Inglaterra fazendo a pressão, né? Dentro do próprio Senado, da Câmara dos Deputados, várias pessoas com a mentalidade abolicionista, né? E com a assinatura da abolição da escravidão, o Império perdeu o apoio da classe aristocrata, que sentiu como a abolição da escravatura fosse um atentado contra a propriedade, já que o escravo ele era propriedade do senhor. Ele comprou, é dele, o Império vem e solta todo mundo. Então o Império perdeu o apoio da aristocracia a partir desse momento também. Bem, então a pressão chegou ao auge do dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Foi aprovada pelos deputados, né, e assinada pela princesa regente, que era Isabel. Né? Os cafeicultores do Vale do Paraíba deixaram de apoiar a monarquia, como eu falei para vocês, e considerado que o governo tinha que indenizar os fazendeiros pela perda da mão de obra, e o que não foi feito. Eles queriam uma indenização porque eles haviam comprado os escravos. O escravo era uma propriedade, né? Um instrumento vocale, a ferramenta que fala. Tá? Bem, eu coloquei para vocês verem aí o documento em si, que é a Lei Áurea, né? Com a assinatura da princesa regente Isabel de Orleans, né? Bem, uma outra parte do nosso estudo que a gente vai ver é o capítulo 7, que é a escravidão e resistência no Império. Dentro dos objetivos, a gente vai entender o contexto da escravidão no Império, como é que foi, que ela funcionou, compreender o papel do tráfico negreiro e conhecer as formas de resistência dos escravizados ao longo do século XIX. Aqui a gente tem um quadro, né? Também uma figura, era uma cena comum da época, um escravo que não desse a produção estabelecida, ou se negasse a trabalhar, ou reclamasse alguma coisa, ele era açoitado. E o açoitamento dependia da penalidade ao qual ele seria subordinado, o que ele teria feito, né? Qual ordem ele tinha contrariado. Bem, a escravidão de africanos e seus descendentes no Brasil colonial, tá, durou mais ou menos 300 anos. E as consequências elas são perceptíveis até hoje. A gente vê, né, o que a gente nota, a discriminação racial, a diferença do poder aquisitivo, né, a centralização da renda na mão das pessoas que não têm, né, a pele negra, a pele mestiça. Isso é uma coisa que é visível até hoje. Né? A escravidão ela foi responsável pela essa grande desigualdade que existe no Brasil, existe até hoje. Quando eu falo em desigualdade, não é só distribuição de renda, eu falo até na própria forma do tratamento. Então, a escravidão ela foi muito útil, né, entre aspas, na lavoura de café. O café ele chegou no Brasil no meado do século XVIII. E a cafeicultura, ela o auge da cafeicultura foi o século XIX, né, após o declínio do açúcar e da mineração.
tá? E de forma que a cafeicultura virou a principal atividade econômica do Brasil imperial. E a concentração dessa produção, né, se deu no chamado Vale do Paraíba, que é a região que vai do norte de São Paulo até o sul do Rio de Janeiro. E justamente por ele ter a maior produção, tinha maior concentração de negros escravizados na área rural do Brasil. Tá? O modelo, como eu falei para vocês, era a plantation, tá? E a divisão do trabalho. Os homens, tá? Aos homens cabiam a parte mais pesada, que era a aragem da terra, preparar a terra. E as mulheres e as crianças, elas ficavam com a tarefa de botar a semente naquela covinha e fechar novamente para a germinação. Os homens também cuidavam do transporte, que era uma outra atividade também pesada, e as mulheres, além de cuidar dessa parte, que era distribuir a semente, trabalhavam também na casa grande, fazendo trabalhos domésticos. Tá? Então, a lavar a roupa, cozinhar, limpar, era a atividade da mulher, auxiliada muitas das vezes pela criança, né? As crianças trabalhavam como menino de recados, levar alguma coisa, e trabalhava desde as crianças até o adulto. Ninguém ficava fora das atividades atreladas à escravidão, não. Então, no século XIX surgiu, aliás, desculpa, no século XIX, o tráfico negreiro, para atender essa demanda, ele se intensificou, tá? E com isso surge uma outra categoria de escravo, que era o escravo doméstico, tá? E o escravo doméstico, ele tinha duas funções. É o escravo de aluguel, tá? Por quê? Porque era vergonhoso usar a mão para trabalhar. Então, se uma pessoa ela ia na rua, ela precisava levar alguma coisa para uma outra pessoa, ela ia atrás com todo um séquito de escravos, né? Um levando o objeto que ele tinha que carregar, outro levando o seu lenço, se ele precisasse de limpar o nariz, outro levando a liteira, que era aqueles carrinhos onde ele era carregado ali, né? E ele não saía sozinho. Os nobres não saíam sozinhos. Então surgiu o escravo de aluguel. Você tinha um escravo, você alugava para uma outra pessoa para fazer esse tipo de serviço. E o escravo de ganho. Então, o que era produzido em determinada propriedade, ou até mesmo, né, uma escrava que tinha uns dotes culinários, fazia, por exemplo, um quindim, um doce, um prato, uma iguaria, e esse escravo ia vender esse produto, tá? Não era só venda, não, era prestação de serviço. Um escravo, por exemplo, que tinha o dote de cortar cabelo, então ele ia vender o serviço dele em praça pública. E aquele dinheiro, tá, ficava para o senhor de escravo, ou era dividido ao meio. Por isso que é chamado escravos de ganho. Com isso, muitos desses escravos chegavam até a juntar um dinheiro para comprar a própria alforria. A alforria era o direito de ser livre, que poderia ser negado, mesmo ele tendo direito para comprar pelo seu senhor. Tá? Acontecia o caso dele ter dinheiro para comprar a própria liberdade, mas o senhor não concordava em libertar, porque aquele escravo era um escravo bom de trabalho, bom de ganho, e representava um retorno para ele. Tá? A sociedade escravagista, né, como eu falei, qualquer trabalho só poderia ser feito pelo escravo. Tá? Então, alugar um escravo se torna uma atividade lucrativa. E era muito comum isso aqui no Rio de Janeiro. Tá, o tráfico negreiro durante o Império, como que foi? Tá, ele meados do século XVI, tá, com a expansão do café, houve maior procura pela mão de obra escrava, e era uma atividade extremamente lucrativa, tá? Porque o traficante, né, o traficante de escravo,
ele levava para a África, naqueles lugares onde eram organizado, a organização social era feita com base em tribos que viviam em guerra. Então ele levava os produtos daqui, ele levava cachaça, levava o fumo, levava munição, levava armamento. Com a cachaça, ele produzia naquele ambiente social a desestruturização. A palavra faltou, né? Desestruturava todo aquele meio social, né? E gerava uma instabilidade emocional naquele povo. A munição e o armamento alimentava aquela guerra, tá? E o fumo, o vício também, que abalava a saúde, gerava também um mal-estar no meio da população. E o lucro era, né, obter escravos. Cada carregamento de armamento, cada carregamento de munição, mais o estoque de cachaça, era um certo número de escravos que ele botava dentro do navio. Fora que ele impunha o seu preço, né? Então, um escravo que não valia nada chegava aqui com um preço exorbitante. Tá? Isso gerou um aumento no número de escravos no século XIX no Rio de Janeiro, que a maior parte da população era escrava. Tá? E já ainda no século XIX começou a surgir na Europa a difusão de ideias liberais, ideias que eram contra a escravidão. Tá? Então, diversos países, enquanto aqui no Brasil estava ainda aumentando o número de escravos, vários países já tinham abolido a escravidão. Tá? Então, a elite agrária brasileira, como era de seu interesse, defendia a escravidão. Então, a Inglaterra começou a pressionar o Brasil para que os escravos fossem libertos também. E com isso, tá, o governo imperial, para fazer frente a isso, Dom Pedro II, ele prometeu que ia fazer, sim, a libertação dos escravos, mas ele ia fazer de uma forma gradual. E com isso surgem as chamadas leis abolicionistas. Elas foram de uma forma gradativa. Então a Inglaterra aprova a Bill Arbedin, né, que dava direito de aprisionar navios negreiros, né? O Brasil, mediante essa pressão, cria a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, e com isso o escravo passou a ser comprado dentro do mercado interno. De onde? Lá do Nordeste. Então, aquelas fazendas de açúcar que não deram certo, vendiam seus escravos aqui para a região de produção de café. Tá? E com essas leis abolicionistas começaram a entrar no Brasil os imigrantes europeus, que foi alegado que o escravo não ia se adaptar ao trabalho assalariado. Tá? Então, os abolicionistas, tá, eles combatiam o que? A escravidão. Então, o movimento abolicionista ele era composto de profissionais liberais, jornalistas, advogados, imigrantes, comerciantes, estudantes também. Tá? E também teve protagonismo de pessoas negras que eram contra. Né? Então, a pressão popular também contou, porque tinha um representante no parlamento. Tá? Então, o movimento gerou a chamada leis abolicionistas que antecederam a abolição definitiva. Essas leis foram, por exemplo, a lei do ventre livre, qualquer pessoa que nascesse, né, filho de escravo, seriam livres, tá? Por isso chama lei do ventre livre. A lei do sexagenário, a pessoa depois de completar os 60 anos, elas seriam livres, mas enfim, escravo chegava a ter 60 anos, né? Em 40 ele já estava para lá de acabado, trabalhando, má alimentação, apanhando para caramba, ninguém chegava a 60 anos. E culminou com a Lei 3.353, que é a Lei Áurea. Né? Então, eu coloquei para você também um quadro do Vitor Meirelles, em que ela, depois de assinar a Lei 3.353, ela entrega
ao seu primeiro-ministro, que era o Barão de Cotegipe, o João Maurício Vanderlei, né, que era o primeiro-ministro, e ela assina, entrega para ele, e ele, ao cumprimentar a princesa Isabel, após a assinatura da lei, ele fala para ela: a senhora acabou de redimir uma raça e perdeu um trono. E ela, sabiamente, responde para ele: se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para a libertação dos negros. E com isso é extinta a escravidão no Brasil, tá? E a gente vai ver nas próximas aulas em que resultou a extinção da escravidão no Brasil. E o quadro retrata esse momento, tá? É uma obra do Vitor Meirelles. Bem, eu vou pedir a vocês, para com base nesses 2 capítulos da nossa aula, vocês efetuarem as atividades da página 283 a 285, o capítulo 6, e do capítulo 7 a 291 a 294. Tá joia? Bem, eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. Até a próxima aula e um abraço para vocês. Tchauzão.